Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 13 de julho de 2020. Ordem do dia: aprovação da ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2020. Secretário fará a leitura. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 6 de julho de 2020. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140 em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiumento Minosso, Cláudio Miro Koprowski, Magno Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamede, Gilmar Perusso e Altir José Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou os seus trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo que estavam nas comissões. Projeto de Lei número 33 de 2020 regulamenta no âmbito do município a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Atende a orientação do Ministério Público do Estado, com emenda do vereador Magnus Espanhol, que corrige um erro ortográfico. Por questão de ordem, esse projeto 33, ele veio para casa com o regime de urgência, né? E hoje expirou prazo, a gente precisa votar ele. Então, nós precisamos colocar... já foi votado, secretário? Não, foi votado. Confere revista. Então é o segundo. Não, eu tive. É o segundo pedido de vista. Então, vamos colocar em votação, é o segundo pedido de vista. Vamos colocar em votação o pedido de vista. Ok. Então, votação do pedido de vista. Quem é favorável permaneça como está, os demais coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Então, pedido de vista, segundo pedido de vista para o vereador Gilmar Perusso. Da emenda. Projeto de Lei número 47 de 2020,
autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de uso de bens imóveis públicos municipais, da edificação da nova estação rodoviária de Nova Prata e da outras providências. Dividido em duas áreas, uma a estação rodoviária e a segunda uma área para restaurante e lancheria. Também tem a emenda do vereador Vinícius Reinelli, que altera o artigo 1º e 5º. Então, esse projeto... vamos baixar a emenda? Então, nós vamos baixar a emenda, mas antes disso tem inscrito aí para discussão e Vinícius. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, pessoal que nos acompanha online. Hoje não tem plateia, mas eu só queria explicar aqui para os colegas e para quem possa ter interesse em discutir esse assunto, o que acontece. Esse projeto de lei, né, presidente, ele pretende fazer uma concessão de uso de 20 anos, concessão não onerosa. Aí solicitamos um parecer do DPM acerca dessa possibilidade. O DPM disse que é possível, sim, que a cessão seja não onerosa, desde que seja cedido a um outro ente público, né? No caso, desde que fosse cedido ao DAER. Hoje recebi um telefonema do Poder Executivo, discutimos esse assunto, eu e um secretário do Poder Executivo, oportunidade que eu expliquei para ele, que eu não tenho interesse nenhum, assim como estou explicando para vocês, eu não tenho interesse nenhum em impedir que a rodoviária comece a funcionar, não é isso. O caso é o seguinte, tem uma dúvida aqui, que ainda não foi sanada, porque para atender o Executivo, a gente tem que retirar a minha emenda. E teria que... Só que para atender a legislação não pode ceder gratuitamente a um particular por 20 anos. Então, como a cessão é por 20 anos, eu quero pedir para todos os colegas prestarem atenção nesse projeto, consultarem o Dr. Alex, que é o nosso assessor jurídico, né? Se for necessário fazer outra emenda, eu retiro a minha emenda. O importante é que nós conjuntamente consigamos encontrar uma forma segura e correta perante a lei de fazer essa cessão. E, até o momento, penso que não encontramos a melhor forma, porque, de acordo com o Executivo, o DAER não quer. Não quer a rodoviária. E o particular que quer, não pode pegar ela por cessão gratuita. Então, eu não sei. Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso retirar a minha emenda hoje e vocês aprovam. Sem nenhum problema. Agora, acho que não vai dar certo. Mas, se alguém aqui, senhor presidente, disser que é para eu retirar a emenda que garante que vai dar certo, eu retiro a emenda hoje. Acredito, vereador Vini, que só se quiser retirar. Retiro a emenda, então. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham online, porque presencial não temos, né? Eu, ouvindo o vereador Vinícius, fiquei mais confuso agora. Por que eu fiquei mais confuso? Porque ele acaba de dizer aí, se eu entendi bem, que através de uma manifestação de hoje do Executivo, o DAER não quer a concessão do uso, é isso? Eu estou lendo o artigo 1º que diz que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a concessão de uso ao DAER. Esse artigo 1º aqui é a emenda?
Ah, entendi. Então, na verdade, se retirar a emenda, o texto original, qual que é mesmo, só para refrescar aí, presidente? O artigo 1º. Ele autoriza quem? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso a título não oneroso com encargos do imóvel a seguir descrito, compreendendo um espaço com área interna da edificação, possuindo as metragens aqui, o piso de concreto, vaga de ônibus com dimensões, abrangendo a área de circulação externa e edificações localizadas na porção leste, que deverá ser conservada pela concessionária, conforme mapa em anexo. Mas aí prevê a licitação, então, né? Autoriza a conceder ao uso título não oneroso, E com lá embaixo- encargos. E lá embaixo prevê a licitação. É do bar? Eu acho que está... A concessão de uso será outorgada por contrato, após a realização do devido processo licitatório. Então, pelo que eu entendi, o que diz o vereador Vinícius é que essa concessão não pode ser feita diretamente a um particular por contrato, que é o que prevê a lei, é isso? Vereador, na realidade, semana passada eu pedi baixa, vista do projeto, e o que aconteceu? Para minha surpresa, começaram a falar na rua que eu queria prejudicar Nova Prata, que eu não queria... Essa mesma coisa que sempre falam de mim, que eu quero atrapalhar todo mundo, que eu não quero deixar o prefeito governar, que eu quero que é campanha eleitoral e eu quero atrapalhar. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero retirar a minha emenda. Eu retiro a emenda e a situação aí, quem quiser votar favoravelmente, vota favoravelmente, vamos ver o que acontece. Se der tudo certo, beleza. A minha preocupação é fazer a coisa certa. É só isso. Eu retiro a emenda, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sebastião. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu ia fazer o pedido justamente em cima da tua emenda, Vini, e a acessibilidade dos demais vereadores. Por quê? Sabemos que, antes de vir para esta casa, esse projeto especial da concessão em si próprio, da rodoviária, das vendas de passagem, que eu acho que é isso aí que, no momento, está sendo debatido. Como a rodoviária é 2 pontos, bar e restaurante, e venda de passagem. Me causa uma dúvida, porque, com certeza, o proprietário que está lá hoje, naquela estação velha, naquele prédio, alguma coisa ele paga de aluguel daquilo. Certo? Beleza. Só que, vendo com o ex-secretário de urbanismo, João Rui, e o que está respondendo pela pasta, o senhor Rogério Farina, ele vai ficar a cargo das melhorias do então prédio, que não vai ser poucas, vai ser muitas, começando pelo piso, indo para os banheiros e mesmo no ambiente. Não consta nada aqui no projeto original dessas benfeitorias, o qual o proprietário, o qual ganhou a licitação por parte do DAIA, está ele obrigado. O que eu ia pedir, sugerir, que eu conversei com o vereador de Piramanhã, e em cima dessa tua emenda, ver realmente dentro do projeto no qual ele ia dar uma contrapartida nesse sentido, que a gente sabemos que não é pouco. E pelo outro lado também, vem uma dúvida, porque a gente sabemos que não é para o DAIA, a concessão não é do DAIA.
como diz o contrato, como diz o projeto original. O DAE, eles faz todo o processo. Mas a concessão é tanto daquelas pessoas que ganhar, daquelas empresas que ganhar. Porque o DAE em si próprio não tem eles como comandar. Nem um pouco. Aí eu digo aqui a vocês, se caso o que ganhou a licitação, a concessão na verdade, não tiver condição de fazer as melhorias, o qual ele ganhou, que competiu com 3, 4 empresas, e como é que vai ficar? Eu digo assim, vereador, a minha dúvida é essa daí. E sobre o parecer, que a gente sabemos, mais do que competente, em cima dos DPM e do nosso próprio jurídico aqui, é claro e é evidente que não tem como dar vir aqui e comandar a rodoviária, o espaço físico dela. Não tem como. Porque não tem gente competente para isso aí. Ao contrário, é que nem agora, pela a outra parte do prédio, que a gente sabemos que não vai ser nem um pouco, era isso aí que eu pensava que a tua emenda, vereador, vinha nesse sentido, sobre o restaurante e o bar. E não exclusivamente da concessão que é dado, que é feito pelo DAE. E vai vir uma empresa, que nem aqui, a gente sabendo que teve 2 empresas que concorreu, teve uma lá, não sei de onde, até de Santa Catarina teve uma também. Aí quer dizer, se aquele que ganhou aqui não tiver condição de fazer as melhorias, e vai ser inaugurado daqui, por exemplo, a 60 dias, e vai estar lá no dia da inauguração, o chão do mesmo jeito, os banheiros do mesmo jeito, e o espaço físico, onde fica os passageiros, já cedo. Está do mesmo jeito. Quem que vai obrigar ele, o que ganhou lá a concessão, fazer? Eu quero só dizer assim, já que tu retirou a tua emenda, vereador, não sei que ainda dá tempo de tu retornar, em cima nesse ponto aqui, específico, é bem complicado. Mas tudo bem, como tu mesmo falou de manhãzinha, tu cumpriu com tua palavra. Gostei. Só que vendo hoje à tarde, até eu liguei para Farroupilha, para Bento Gonçalves, mais ou menos como é que funcionava. Aí é que vem a nossa surpresa. Em Farroupilha mesmo, em cada passagem que é vendida, o dono da concessão tem uma porcentagem que vai para o município. Pouquinha, a mínima, mas vai. Mas vai saber quando foi feita a concessão de lá? Não sabemos. É o que vai acontecer agora. Como a contrapartida, senhores vereadores, não é pouca, que a gente sabemos para fazer a melhoria, o qual o nosso secretário, que está respondendo a pasta, me relatou, não é pouco. Não é pouco, porque a gente sabemos o quanto mexer em obra é caro. E num prédio físico que nem aquele ali, fica mais caro ainda. E depois, passa os 20 anos, eu acho que ele vai dizer, não, vou vender o espaço, que foi eu que fiz as melhorias. É bem complicado. Conceda a parte, vereador Vinícius. Obrigado, vereador Paraíba, pela parte. Eu vou ser bem rapidinho, eu só queria reiterar aqui, eu retirei a emenda, então. Tá? O poder público pode ir lá, inaugurar, cortar a fita, fazer o que quiser. Não vai ser por causa minha que a fita não vai ser cortada. Também não foi por causa minha que a fita não foi cortada 4 anos atrás. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tomara que esteja tudo certo. Porque hoje, né, eu estou abrindo mão de discutir mais a fundo esse assunto, porque
a base, não estou dizendo vocês, vereadores, tá? Mas a base lá, que pessoal que apoia o prefeito, que trabalha com o prefeito, que veste a camisa do prefeito, diz por aí que eu sou um entrave para o desenvolvimento do município. Então, eu não sou um entrave para o desenvolvimento do município. Eu acho só que... Já vou te devolver, só vou falar mais uma coisa. Já que vão conceder por 20 anos, acho que uma semana a mais de discussão não faria mal a ninguém. Em todo caso, retiro a emenda e agradeço a parte. Eu só queria fazer uma pergunta, com a permissão do vereador, para o vereador Vinícius. Eu não entendi, na sua compreensão, aprovando o projeto sem a emenda, qual seria a consequência que o vereador vê juridicamente para a aprovação do projeto? A consequência de aprovar sem a emenda. Na verdade, vereador Gilmar, a consequência ainda não está bem delimitada. Não está bem delimitada. Nós não sabemos se isso vai surtir, porque de acordo com o parecer que veio do DPM, não surtiria efeito prático legal. Mas nós também não sabemos como vai ser feito o contrato pelo Poder Executivo. Eu fico na dúvida. Eu acho que discutir um pouco não seria nada mal, mas eu vou deixar essa nas mãos de vocês. Eu não vou criar caso por causa disso. Tá? Viu, senhor presidente, colegas vereadores? Que vê essa dúvida aí, para mim, já terminando, já que o tempo está encerrando, justamente de quem ganhou a concessão. Que a gente sabemos a licitação, no momento que vai ter uma, duas, três, quatro empresas. Que fique bem claro aqui, para não ser exclusivamente dele. Né? Tudo bem, senhor presidente. Obrigado. Tá bom, então eu peço vistas para nós discutirmos melhor. Eu vejo assim, ó, que todo mundo quer acertar aqui. Ninguém está com intenção nenhuma. Então, vamos estudar melhor. Uma semana a mais. Exatamente, demorou tantos anos, fica uma semana a mais, né, Paraíba? Então, tem que votar. Sim. A emenda foi retirada. Isso. Paulinha, o projeto já teve pedido de vistas? Segundo tem que votar em votação. Então, em votação, o segundo pedido de vista do projeto, a emenda foi retirada, a emenda do vereador Vinícius Reinelli. Então, agora, em votação, o segundo pedido de vista da lei. Sistema. Pedido de vista em votação. O Cláudio Mira específico. Presidente, uma questão de ordem. Convoca a reunião das comissões para o dia que achar pertinente, mas que todos os vereadores estejam presentes para nós poder discutir, não só esse projeto, como outros também. Eu acho que discutindo toda hora em plenário, isso aí não é legal. Nós temos que discutir na reunião das comissões e botar para frente os projetos. E eu sugiro também que até o secretário Rogério, que eu sei que ele andou dando explicações para alguns vereadores, ele deveria vir explicar para todo mundo qual é o conceito que ele está utilizando para ter mandado esse projeto dessa forma para nós. Se todos concordam. Eu gostaria que o secretário Rogério estivesse presente. Senhor Altir, falta o voto do senhor. A pedido de vista. Segundo pedido de vista. Segundo pedido de vista, aprovado por todos os vereadores, pedido de vista para o vereador Cláudio Miro. A quarta-feira,
nas comissões, reunião das comissões. A gente combina a hora a ser 18h30 ou 19 horas, mas que todos os vereadores estejam presentes, que daí eu convoco o Rogério ou quem é responsável lá para nos explicar melhor referente a esse projeto. Pode ser, pessoal? Sim. Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser, sim, às 18. Pode, depois nós... Pode ser, sim. Pode ser às 17 horas. Às 17 horas, que daí o Rogério sai do expediente da prefeitura e já vem para cá. 17, 18? Vocês querem mais cedo? Pode mais cedo? Então 18 horas, tem que ser um horário que todos os vereadores possam estar presentes. Então combinamos depois no grupo 18, 18h30, que fica aqui. Era importante que todos os vereadores conseguissem estar presentes. Então o segundo pedido de vista aprovado. Projeto de lei número 49 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais da área da saúde para viabilizar a abertura da unidade de saúde do bairro Clivate. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 49 de 2020, de 26 de junho de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais da área da saúde. O Leme Nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um médico ISF 40 horas, um enfermeiro ISF 40 horas, 2 técnicos de enfermagem 40 horas, um odontólogo 40 horas, um auxiliar em saúde bucal e 4 agentes comunitários de saúde, para desempenho de atribuição junto à unidade da saúde do bairro Clivate, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, os salários e as cargas horárias estão fixadas no anexo único da presente lei. Artigo 2º. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados sem prejuízo do estabelecido na Lei Municipal 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcional ou integrais ao término do contrato acrescidas de 1/3, adicional noturno e de insalubridade, se for o caso, serviço extraordinário, se necessário, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde, exercício de 2020 e seguinte, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto número 49 em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui que esse projeto ele autoriza a contratação temporária, não é emergencial, é contratação temporária pelo prazo de 6 meses. Mas o meu questionamento é se algum vereador pode nos informar se para os cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, auxiliar e dos agentes, se existe algum concurso válido em andamento, porque todos nós sabemos que se houver
o concursado tem a preferência em relação à contratação. Então, chama muito atenção essa contratação temporária por 6 meses. E nós não temos aqui a informação se há ou não algum enfermeiro aguardando, algum técnico aguardando, um médico, um auxiliar. Porque se tem, qual é o efeito de nós aprovarmos esse projeto? Ou vão contratar mesmo tendo concursados? Sim, vereador Clayton. Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu também tive essa preocupação e fui buscar junto ao Executivo essa questão aí. Na verdade, foi liberado pelo Ministério da Saúde a abertura do posto de saúde do Clivati de forma emergencial. E, pela Lei 173 do governo Bolsonaro, proíbe nomeação de servidor público até o final de 2021. Então, por isso que tem que ser contrato emergencial pelo período de 6 meses, que bate no fim do mandato do prefeito Volney, e também na questão do concurso público, sim, tem o concurso público proposto, porém eles não vão poder, pode até pela seleção, né, algum desses cargos aí estarem trabalhando lá no posto de saúde, por contrato emergencial, né, mas pela Lei 173 do governo Bolsonaro, infelizmente não pode ser nomeado nenhum servidor público até final de 2021. Acho que eu fui claro. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Clayton. Eu tenho dúvida se também a contratação temporária não é obstacularizada por essa mesma lei. Mas, enfim, vamos confiar na informação, porque eu acredito que não seja, assim como nós sabemos que vieram recursos exatamente para investir na área da questão de combate ao coronavírus, embora esse posto não tenha apenas essa finalidade, né? Então, eu tenho essa dúvida se esse tipo de contratação, porque aquela contratação da 173/2020, ela é uma contratação de uma lei que foi criada para especificamente casos de enfrentamento ao coronavírus. Aquela lei foi para essa finalidade. Mas, enfim, né, o Executivo deve saber o que está fazendo. E vamos confiar, embora eu vou fazer uma leitura dessa lei mais apurada, mas tomara que se viabilize a abertura do posto. Projeto de lei número 49 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 50 de 2020 altera a lei número 7.881 de 31 de dezembro de 2010, que aprovou e autorizou o loteamento residencial dos Angicos. Houve mudança de área de terra, área total do loteamento, bem como a necessidade de aprovação de quadra com dimensão superior a 150 metros. Haja visto que é para prolongamento de ruas já existentes. Projeto, o secretário fará a leitura. Projeto de lei número 50/2020, de 26 de junho de 2020.
altera a Lei número 7.881, de 31 de dezembro de 2010, que aprovou e autorizou o loteamento residencial dos Angicos. Polêmica nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera e inclui parágrafo único no artigo 1º da Lei número 7.881, de 31 de dezembro de 2010, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento residencial dos Angicos localizado na projeção da Rua Tílio Perusso e paralelamente entre a Rua Reinaldo Sustiço e a projeção da Avenida Júlio de Cacilhos, bairro Sagrada Família, Nova Prata, de conformidade com a ata do Conselho do Plano Diretor do município, com área total de 34.341,59 metros quadrados, e constituído de 40 lotes, área destinada a espaços livres de uso público e área destinada a equipamentos públicos comunitários. Parágrafo único. Fica autorizada a aprovação da quadra B com dimensões superiores a 150 metros por seguir prolongamento das ruas pré-existentes. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante da presente lei municipal o memorial descritivo e projeto do referido loteamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. De lei número 50 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 53 de 2020 altera a lei número 4.655 de 19 de julho de 2001, que autorizou o Poder Executivo Municipal a receber em doação em pagamento uma área de terras e a firmar escritura pública da ação em pagamento e da outras providências. Alterar a área de terras que na lei de 2001 era de 195 metros quadrados para 235,44 metros quadrados, que de fato é a área atingida pelo alargamento da rua. O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 53/2020, de 3 de julho de 2020. Altera a lei número 4.655, de 19 de julho de 2001, que autorizou o Poder Executivo Municipal a receber em doação em pagamento uma área de terras e a firmar escritura pública de dação em pagamentos e da outras providências. Polêmica nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 4.655, de 19 de julho de 2001, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em dação e pagamento, mediante escritura pública, uma área de terras urbanas de 235,44 metros quadrados, da senhora Chádia Ana Elias Guide Calderaro, situada na rua São Paulo, nesta cidade, que foi atingida pelo alargamento do referido logradouro. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar escritura pública de re-ratificação da escritura pública de dação em pagamento já firmada. Artigo 3º. Acompanho a presente lei cópia do memorial descritivo, mapa e ART. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 53 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Executivo, novos. Projeto de lei número 56/2020 altera a lei número 6.865, de 26 de março de 2008, que aprovou e autorizou o loteamento residencial Vêneto. Projeto novo vão baixar para as 3 comissões. Projeto de lei número 57/2020 altera a lei número 5.494, de 24 de maio de 2005,
que aprovou e autorizou o loteamento Monte Belo, também baixado para as 3 comissões. Projeto de Lei número 58 de 2020 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um eletricista. O titular do cargo encontra-se em licença saúde. Esse projeto, se ninguém se opor, gostaria que fosse colocado em votação com dispensa de pareceres. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 58 de 2020, de 10 de julho de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um eletricista. Volney Nossa, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um eletricista, para desempenho de atribuições junto à Secretaria de Obras e Saneamento, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, os salários e as cargas horárias estão fixadas no anexo único da presente lei. Artigo 2º. Os contratos serão da natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo do estabelecido na Lei Municipal número 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais ao término do contrato acrescida de 1/3, adicional noturno e de periculosidade, se for o caso, serviço extraordinário, se necessário, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, exercício de 2020 e seguinte, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Projeto de Lei número 58 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 59, 2020, acrescenta e altera dispositivos na Lei número 6.912, de 18 de abril de 2008, que autorizou a realização de convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e celebração de contrato de programa com a Corsã e da outras providências. Baixado para as 3 comissões. Expediente do Poder Legislativo que estava nas comissões. Projeto de Lei número 6 de 2020 do vereador Vinícius Reinelli dispõe sobre a obrigatoriedade de o Executivo enviar à Câmara os contratos em que houve a suspensão ou inegibilidade de licitação na vigência da Lei número 10.458 de 26 de março de 2020. O secretário fará a leitura. Presidente, tem como fazer um pedido de vista nesse projeto? Então, em votação, o segundo pedido de vista. Segundo pedido de vista do projeto número 6, 2020, em votação. Aprovado o segundo pedido de vista por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo, novos. Pedido de indicação número 76, 2020, do vereador Clayton Rigo. Dispõe sobre implantação de oficinas profissionalizantes junto à Secretaria de Assistência Social. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 76, 2020. Senhor Presidente, vereadoras e vereadores. Eu, vereador Clayton Rigo, PDT, com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a prescrição do plenário.
Apreciação do plenário. E, se aprovada, se envia ofício ao senhor prefeito municipal. Proponho-lhe que o Poder Executivo, através do departamento competente, estude a possibilidade de implantação das oficinas profissionalizantes junto à Secretaria de Assistência Social. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo desenvolver atividades de ensino profissionalizante para as pessoas mais necessitadas e desempregadas. Com essa alternativa, o cidadão poderá sair da vulnerabilidade onde se encontra para ingressar no mercado de trabalho ou mesmo constituir seu próprio MEI, microempreendedor individual. Exemplo de profissões: padeiro, confeiteiro, costureiro, entre outras profissões. Certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão essa indicação em caráter de urgência. Indicação número 76 em discussão. Com a palavra o vereador Clayton. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, plateia que nos prestigia. Na verdade, essa indicação, então, como foi falado aí na justificativa, seria para aquela questão de não dar o peixe e sim ensinar a pescar. A gente sabe que o momento da pandemia está aí, que os cursos profissionalizantes estão meio parados, mas existem alguns protocolos aí que o Senai está adotando também, que a Secretaria também poderia adotar e fazer esse procedimento. Foram mais de 700 pessoas desempregadas desde o início da pandemia aqui de Nova Prata, e isso preocupa muito porque, com certeza, nem todas elas conseguiram ingressar no mercado de trabalho em outra empresa ou estar no MEI, que seria microempreendedor individual. Então, essas oficinas elas, vão ser importantes, né, para as pessoas que saíram da indústria, estar aprendendo uma outra atividade e poder estar construindo em si, ganhando o seu ganha-pão. Né? Então, tomara que o prefeito e o secretário da pasta olhem com carinho isso aí. Eu lembro que quando a vereadora Clarice também era secretária, existia, né, alguns convênios aí com o governo federal, e depois, quando entrou o governo Temer, foi cancelado alguns convênios que tinham nesse momento, e o Bolsonaro não reativou. Mas eu acho que o município pode sim fazer essa gestão própria, sem recurso federal, uma vez que veio o recurso federal para o combate à pandemia, e daqui a um pouco pode ser utilizado desse recurso aí para estar não só dando alimento, não tá só dando dinheiro, mas também está dando conhecimento, né, a todos esses desempregados e pessoas aí que mais necessitam, para poder estar aprendendo, então, uma profissão e ingressando no mercado de trabalho ou formando o seu próprio MEI e podendo vender seu próprio produto. Muito obrigado. Uma palavra a vereadora Clarice. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoas que nos prestigiam assistindo a live, então. Parabéns, Clayton, por essa iniciativa. Na verdade, sempre foram desenvolvidas algumas atividades nesse sentido, né? Mas no último momento, menos. Existem, então, as oficinas, né, de fortalecimento de vínculo, né, que são os grupos mais ginástica, dança, canto, né, que é só meramente para convivência, né? E existem as profissionalizantes, né, que é para provisão, né, para prever renda, na verdade. Então, o município, no momento que eu estive lá, o município bancava com algumas. Já bancava. Bancava com corte e costura, manicure, por um período acho que teve cabelo também, alguma coisa nesse sentido. E o corte e costura é uma das coisas que acho que tem muito bom proveito, muito. E, inclusive, eu faço um questionamento, né? As máquinas de costura que estavam lá, novas, ótimas, maravilhosas, se não me engano, foram cedidas a alguém, e o meu apelo é que seja retomada. Inclusive, a questão de informática. Para idosos, que existiam os computadores lá e foram também cedidos.
Não sei que utilização estão tendo e se estão tendo utilização. Nesse momento onde a informática é muito importante para convivência e para que as pessoas interajam, principalmente à distância, já era necessário, já era importante, eu vi muito vozinho chorando no momento que aprendia se comunicar com os netos. Que daí não me chama mais de burro, porque eu não sei. E aí eu brincava com eles. Aí eu dizia, são saberes diferentes. Pergunto para ele se ele sabe plantar um pé de radite. Não sabe, né? Então, são saberes diferentes. Cada um a seu momento, cada um no seu lugar, e as pessoas precisam realmente ter essa compreensão. A questão de padeiro, esses cursos a gente conseguia sempre em parceria com a Markspan, com a Orquídea, com a Nordeste. Isso é muito fácil conseguir. É só uma questão de querer correr atrás. Isso a gente nunca pagou. E desaconselho a pagar. Desaconselho porque as empresas que fornecem insumos, elas têm todo o interesse que se desenvolva atividades nesse sentido para vender os seus produtos. Portanto, não tem que onerar o município com esta. Acredito que dê para fazer. E, inclusive, o SESI tem um programa que se chama SESI Cozinha Brasil, que a gente trouxe. Cláudio Miro deve lembrar disso, né? Se instalou aí do lado da prefeitura e a gente desenvolveu. Mas isso é uma questão de correr atrás, não é uma questão de pagar, não. É uma questão de correr atrás e conseguir os benefícios. O Acessuas Trabalho foi desenvolvido, mas ainda tem alguma coisa nesse sentido, que eu vejo que quem faz adesão é a Secretaria de Turismo. Estou vendo alguns cursos aí que quem está fazendo a adesão dos cursos não é assistência, mas o turismo. Então, existe muita coisa que a gente pode ir atrás, sim. Né? O secretário que se mexer encontra o que fazer. Né? Tem que se mexer, tem que ter boa vontade. Alguns cursos que eu sugiro implementar e entendo muito necessários e importantes nesse momento é a questão de cuidador de idoso e cuidador infantil. Tá? Cuidador de idoso, na época, isso através dos programas do Pronatec, né, que era o Acessuas Trabalho, esses cursos, a gente formou aí 3 turmas, cuidador de idoso. Não tem um sobrando no mercado. Tá? E com a longevidade sendo aumentada, a menos que agora ocorra uma inversão nesse sentido, que a gente espera que não, né? Que a gente espera que não, esses cuidadores de idosos sempre terão emprego. E o bom disso é que atende quem? Atende pessoas de baixa escolaridade, né? Aí pessoas que já têm uma maturidade o suficiente para fazer esse tipo de serviço. Então, atende exatamente o público que precisa de emprego e tem baixa escolaridade. Né? Isso, se você for trabalhar em cima disso, o vereador Clayton, por favor, pegue esse gancho, que é extremamente importante. E cuidador infantil também. Né? Porque as pessoas cheguem realmente sabendo o que está fazendo. Né? Sabendo o que vai fazer. Porque dizer, eu quero cuidar de um idoso, não é bem assim. O idoso precisa de cuidado, de alimento, mas também precisa de alguém que saiba administrar a medicação, como se portar dentro de uma família, etc, etc. Né? Então, ficam essas minhas sugestões. E parabéns, então, pela iniciativa. Obrigada. Pedido de indicação número 76, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 77 do vereador Sebastião Costa Mamed, dispõe sobre melhorias na Travessa Antônio Perusso. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 77 de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Sebastião Costa Mamed, PSB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação: que seja providenciado o alargamento e a pavimentação da Travessa Antônio Perusso, no bairro Sagrada Família. Justificativa: há anos os moradores dessa localidade vêm reivindicando essas melhorias. Seguem fotos anexas. Indicação número 77 em discussão. Em votação.
Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 78 de 2020 dos vereadores Sebastião Costa Mamed e Altir Fer, dispõe sobre pavimentação asfáltica na rua Cristo Orei. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 7, 2020. Número 78, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Sebastião Costa Mamed, PSB, e Altir Ferro, MDB, vem diante dos demais edis encaminhar o seguinte pedido de indicação: que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Cristo Orem, saindo da RS 441, passando em frente ao Clube do 100, passando pelo trevo da BR 470, chegando até o aeroporto. Seguem fotos anexas. Pedido de indicação número 78 em discussão. Em votação. Pedido de indicação número 78, aprovado por todos os vereadores. Moção de protesto de todos os vereadores para a realização de obras de restauração e melhorias na RS 446. Essa moção de protesto já é de conhecimento de todos os vereadores, é assinada por todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Então vamos dispensar a leitura, são 2 páginas, e colocamos em votação, em discussão. Moção de protesto de todos os vereadores, em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei legislativo número 7, 2020, dos vereadores Gilmar Perúcio e Altir Fer, acrescenta inciso ao artigo 127 do plano diretor. Como é um projeto novo, vamos baixar para as 3 comissões. Projeto de lei legislativo número 8, 2020, do vereador Gilmar Perúcio, dispõe sobre projeto Marco Zero que regulariza construções. Também é um projeto novo, vamos baixar para as 3 comissões. Uma observação, eu vou reiterar o que eu disse na sessão passada. Os vereadores que tiverem interesse em serem coautores do projeto, eu os convido e permito que a nossa secretária possa incluí-los como autores também. Ok, inclusive a gente pode dar uma analisada junto, né, Gilmar, na reunião das comissões. Okay. Então, nada. Então, encerrada essa parte, quem... Para uso da tribuna, inscrevam-se. Rádio Prata, sábado, então Vinícius, quem? E o Altir. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos, uma boa semana.